Título 11. Título 11 dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações incluído pela Lei nº 9.983 de 2000. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos. Alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano, incluído pela Lei nº 9.983 de 2000. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa, incluído pela Lei nº 9.983 de 2000. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, incluído pela Lei nº 9.983 de 2000. Artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente, incluído pela Lei nº 9.983 de 2000. Pena detenção de 3 meses a 2 anos e multa, incluído pela lei redigida anteriormente. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente.
Pena reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Concussão. Artigo 316. Exigir para si ou para outrem direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Excesso de exação. Excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27/12/1990. Pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27/12/1990. Parágrafo 2º. Se um funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão pela vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12/11/2003. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a prática infringindo dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Facilitação de contrabando ou descaminho. Artigo 318. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Artigo 334. Pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27/12/1990. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 319. Deixa o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, incluído pela Lei nº 11.466, de 2007. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Condescendência criminosa. Condescendência criminosa.
Artigo 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena detenção de 15 dias e 1 mês ou multa. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena detenção de 1 a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem, incluído pela Lei nº 9.983 de 2000. Inciso 1. Permite ou facilita mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, incluído pela Lei nº 9.983 de 2000. Inciso 2. Se utiliza indevidamente do acesso restrito, incluído pela Lei nº 9.983 de 2000. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, incluído pela Lei 9.983 de 2000, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa, incluído pela Lei nº 9.983 de 2000. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública,
Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública, incluído pela Lei nº 9.983 de 2000. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, incluído pela Lei nº 6.799 de 1980. Capítulo 2. Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação de função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, pena: detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo nas correspondentes à violência. Desobediência. Artigo 330. Desobedecer à ordem legal de funcionário público, pena: detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Tráfico de influência. Redação dada pela Lei nº 9.127 de 1995. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Redação dada pela Lei nº 9.127 de 1995. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 9.127 de 1995. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Redação dada pela Lei nº 9.127 de 1995. Corrupção ativa. Corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 10.763 de 12/11 de 2003. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Descaminho. Artigo 334. Iludir no
todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, redação dada pela Lei número 13.008, de 26/6/2014, pena reclusão de 1 a 4 anos, redação dada pela Lei número 13.008, de 26/6/2014, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, redação dada pela Lei número 13.008, de 26/6/2014. Inciso 1. Prática navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. Inciso 2. Prática fato assimilado em lei especial a descaminho. Inciso 3. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional, de importação fraudulenta por parte de outrem. Inciso 4. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação pela legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Parágrafo 2º. Equiparar-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Contrabando. Artigo 334. A. Importar ou exportar mercadoria proibida. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem: inciso 1. Pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Inciso 2. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Inciso 3. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Inciso 4. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Inciso 5. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira, incluído pela lei número 13.008, de 26/6/2014. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residência, incluído pela Lei nº 4.729, de 14/7/1965. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo e fluvial.
impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou por entidade paraestatal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida, inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou serrar qualquer objeto, pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena: reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sonegação de contribuição previdenciária, incluído pela Lei nº 9.983 de 2000, artigo 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas, incluído pela Lei nº 9.983 de 2000. Inciso 1. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Inciso 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Inciso 3. Omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Parágrafo 2º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1, vetado, incluído pela Lei nº 9.983 de 2000. Inciso 2. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente
como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 3º. Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa de R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade, ou aplicar apenas a de multa. Parágrafo 4º. O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices de reajuste dos benefícios da Previdência Social.